1 Crônicas, capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Versículo 1. A sabedoria que Deus tem prazer em nos conceder, Tiago capítulo 1, versículo 5, é dada na medida que nos dispomos a recebê-la. Cada dia enfrentamos novos desafios, novas situações, e a partir daí nossas intenções são provadas. Pediremos a Deus para nos conduzir ou faremos tudo conforme a nossa própria vontade? Mesmo um homem segundo o coração de Deus não escapou de ser incitado por Satanás. Davi resolveu levantar um censo impulsionado pelo orgulho. E apesar de Joabe ter lhe advertido sobre o mal que atingiria todo o povo, Davi usou de seu título e posição a fim de que sua palavra prevalecesse. A sua coroa não era para que recebesse privilégios, mas para que lhe fosse um privilégio servir a Deus e ao seu povo. Suas palavras não poderiam invalidar o assim diz o Senhor, mas confirmá-lo. Ao perceber a sua iniquidade e que havia procedido muito loucamente, Davi resolveu fazer o que deveria ter feito antes: orar. A espada do Senhor que veio logo depois foi a prova inquestionável do quanto é perigoso e destrutivo não manter a vigilância no terreno do coração. Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Precisamos proteger as entradas da alma com as mesmas armas usadas por Cristo. Quando no deserto da tentação, Jesus venceu Satanás através da tríplice estratégia: jejum, oração e uso correto do está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4. Se dizemos servir a Deus, mas não temos uma experiência relacional com Ele todos os dias, nos tornamos alvo fácil para o maligno contra os nossos irmãos e contra a nossa própria salvação. A verdadeira sabedoria jamais é concedida para atender ao capricho humano, mas é liberalmente concedida àquele que teme ao Senhor. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O Senhor repreendeu a Davi e ele se revoltou? Não, amados. Deus repreendeu a Davi e Davi o amou, como está escrito: repreende o sábio e ele te amará. Provérbios capítulo 9, versículo 8. A oração intercessora de Davi pelo povo foi uma confirmação do grande amor que devotava a Deus e de como havia se arrependido de seu pecado. Seu coração ficou em pedaços ao ver os resultados de sua imprudência. Ao permitir que o orgulho dominasse e o número de seu exército fosse mais importante do que reconhecer que a mão do Senhor vencia as batalhas, Davi entrou no perigoso terreno do seu próprio eu. Portanto, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Deus não deseja enviar um anjo destruidor em nossa vida. Ele deseja que vivamos a experiência de Ornã. Este personagem não estava fazendo nada de grandioso para receber o privilégio de ver o anjo do Senhor. Ele estava em sua lida diária. Quando Davi deixou de cumprir os seus deveres para viver suas vaidades, deu lugar à atuação de Satanás. Mas quando os filhos de Deus se ocupam em fazer aquilo que o Senhor os designou, por mais simples que seja o serviço, seus olhos são abertos para ver o sobrenatural, e sua resposta não pode ser diferente da resposta de Ornã: dou tudo.
Assim como Davi se recusou a oferecer holocausto que não lhe custasse nada, que não poderia se beneficiar da entrega e devoção de Ornã, a nossa entrega e devoção a Deus deve ser pessoal e intransferível. Não podemos depender da espiritualidade de terceiros, mas buscar diariamente fortalecer o nosso próprio relacionamento com o Senhor. Que possamos oferecer a Deus o que Ele mesmo nos pede em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. E edificar ali um altar ao Senhor a cada dia, para que sejamos transformados pelo Espírito Santo e a nossa vida seja sempre uma oferta agradável ao Senhor, pronta para ser recolhida quando Jesus voltar. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, tementes a Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.